Bom, boa noite. De que lugar eu poderia construir uma plataforma para abordar as questões que esses filmes nos colocam, se não da mesma experiência do vazio e de desumanização que a condição negra apresenta, não? Na modernidade definida pela estrutura de antagonismos que Frank Wilderson define como a constituição dessa negação da qual se reveste meu corpo, não? Como diz Lewis Gordon, não? Eu cometi um crime, eu tenho um corpo, esse corpo é negro. O horizonte, me parece, então, me perdoem um pouco a maneira como abordo assim o tema, hein? Obviamente, imagino como todos vocês, mobilizado pelas imagens, não? O horizonte para o qual, então, eu acho que poderíamos, talvez, produzir uma interrogação para essas imagens é o horizonte da antinegritude global, não? O horizonte que a modernidade inaugurou, constituindo humanismos, ao mesmo tempo que constituía não humanos, os negros, e semi-humanos, os indígenas, não? Como parece definido, por exemplo, na obra de Frank Wilderson. Essa negação do negro como a sua própria condição de ser, não sendo, não, a precariedade ontológica definida no pensamento fanoniano, parece saltar, não, da tela e perfurar nossa consciência e nossa sensibilidade. Vocês sabem melhor do que ninguém que políticas de representação também são políticas de dominação. Então, nesse sentido, a luta pela emancipação subjetiva ou pela transformação social, a produção de um colapso como a destruição de tudo que existe, não, ainda mantendo o seu registro fanoniano, implicaria nesse reconhecimento, em abraçar-se essa negação, não como uma possibilidade de uma superação dialética, mas como a própria tomada de consciência de uma impossibilidade que está viva. Essa impossibilidade é um cadáver. O homem negro, a mulher negra, que padecem ou padeceriam sob morte social, o que também parece ressalto das imagens do filme. A morte e o corpo parecem definir também elementos paradigmáticos para essa política da representação negra. Sabemos também como, para muitos autores, não há esperança nas políticas de representação para a emancipação racial, não, porque não há lugar para o negro na sociedade civil ou no regime de representação, senão como o fantasma estereotípico desse cadáver ambulante que é sacrificado todos os dias em benefício da manutenção dessa estrutura de paradigmas, não? Em benefício da manutenção da coesão da identidade ou da estabilização da identidade branca. E a solidariedade entre a identidade branca e o sofrimento negro constitui uma condição estrutural. A pergunta, obviamente, que esses filmes e outras obras nos colocam é se, a arte ou política de representação podem fazer face a esses desafios. O corpo, os cadáveres, eu já tive a ocasião de conversar com a Aline um pouco sobre isso, não? Quando assistimos juntos esse filme em São Paulo, e o filme do Reaja, a despeito da evidente relevância, a importância, o significado, ainda é muito perturbador, não? E confesso que conversava com o Amaranto um pouco antes, não? E confesso que ainda me questiono, não, sobre o significado nessa, digamos, economia da emancipação, da exposição dos jovens cadáveres, não? Dos jovens negros mortos, do piso ensanguentado, do corpo devassado, não? Haveria algo de obsceno nessas imagens? Imagino que muitos se recordam da discussão recente que faz Butler sobre as fotografias de tortura em Abu Ghraib. Butler discute com Susan Sontag se há ali pornografia, se há uma nova devassidão que se reinstala quando a cena da tortura é reencenada ou representada por meio da imagem, não? Butler parece julgar que não, parece julgar, em oposição a Sontag, que as imagens podem sim fazer coro no movimento de emancipação. Entretanto, a emancipação, a luta central para o negro e para a negra, não são meramente a luta por terra
ou por trabalho, ou por melhores salários, ou por direitos sexuais. A luta do negro, a luta da negra é uma luta para ser reconhecido como humanos, não? Humanos e humanos, o que seria impossível no horizonte colonial definido por essa estrutura de antagonismos, não? Que, como eu disse, exige a morte negra concreta, simbólica, ao fim e ao cabo, a morte social como condição de possibilidade para a estabilidade de outras identidades sociais, não? Ou outras subjetividades. Se a pornografia, se a devassidão, se a nova violência na exibição dos corpos, essas questões deveriam nos assombrar, não? O que parece mais obsceno, a representação da morte em toda a sua sujeira, não? Em toda a sua animalidade, ou a própria morte, não? Que ocorre todos os dias em Salvador ou aqui em Cachoeira, não? Então, em intervalos regulares, não? E com a mesma dimensão sacrificial ou performática. Eu lembro do trabalho recente de Kristen Smith, no qual ela discute a importância da performance, não meramente da performatividade, para a, digamos, para a objetivação ou para a encenação dessas contradições e antagonismos. O tema de Kristen Smith em Afro Paradise é o paradoxo que parecemos viver aqui em Salvador. Como podemos ser uma sociedade, um Estado que centraliza a identidade negra, a cultura negra, como elemento de fundação de nossa identidade, e convivemos com os indicadores de violência racial que todos conhecemos, não? Que se repetem regularmente e que encontram uma indiferença espantosa, não? A indiferença com relação à morte negra, a indiferença com relação ao sofrimento negro é a confirmação da estrutura de antagonismos, então, que Frank Wilderson e outros têm insistido. Eu queria, não vou me alongar, acho que tem muitas questões, acho também que a Aline pode fazer intervenção, deve fazer intervenção muito importante, nós todos devemos ouvir. Queria apenas concluir, obrigado, lendo um poema de Sônia Sanches, que eu próprio me arrisquei a traduzir há algum tempo atrás. O poema está dedicado a Huey Newton, o Pantera Negro, o Pantera Negra, muitos certamente conhecem a imagem de Huey sentado numa espécie de trono com um rifle, não? E ele encarnou a prisão de Huey Newton e a campanha por sua libertação, antes ainda da campanha por Angela Davis, incendiou a imaginação política da diáspora africana. Então, Sônia Sanches, a poetisa afro-americana, dedicou ao Huey Newton esse poema, que eu agora peço licença a todos para ler. Para todos os irmãos de todas as irmãs. Cada noite sem você, e eu dou a luz a mim mesma. Quem sou eu para ser tocada ao acaso? Estar sozinha por tanto tempo para vê-lo mover-se neste país varicoso como silhuetas que, passando pelo aprendizado do escravo para a escravidão, para o cafetão, para o malandro, para o matador, para o negro, para o nigodon, para o militante, para o revolucionário, para a negritude, para a bicha, com as mesmas sombras de desrespeito cobrindo sua voz. Quem sou eu? Perdão. E à noite entoando a canção de donzela chamusca meus olhos. Quem sou eu para ter amado você em quartos iluminados por uma única parede? Quem sou eu para ter amado tanto como se os anos viessem como água e a loucura do meu sangue drenasse os rios? Obrigado. Boa noite. Como já foi dito, meu nome é Aline. Eu sou uma das integrantes do Comando Vital da Reage ou Será Morto, Reage ou Será Morta, uma organização política panafricanista e de ação comunitária, e de grande referência à grande experiência de luta e libertação aqui no país, que foi o Quilombo. Então, é uma organização também quilombista. Como o professor falou, e vocês assistiram, Notícias de uma Tragédia Subnotificada, foi produzida pela Reage, e por um dos apoiadores da Reage, que é o Felipe Oliveira, e é um filme panfleto. É panfleto, e eu achei interessante que a Maranta fez uma observação sobre o termo panfleto, que a gente, na verdade, nem se debruçava
como uma preocupação em relação a isso, porque tudo que a gente faz, todas as ações da Reaja são panfletos, sim, são panfletos de responsabilidade e mobilização contra um projeto que a Reaja combate desde 2005, desde a fundação, que é um projeto que a gente considera um projeto genocida, por vários motivos. Primeiro, por nos considerarmos como um povo, o povo negro, nesse país, e perceber que todos os investimentos, desde a fundação do Império e outras experiências políticas que o Brasil viveu, sempre teve um investimento muito grande de eliminação desse povo. Em 2005, o país atingiu uma marca, que aí foi só para avanço, que foi de 50 mil pessoas mortas por ano. 85% dessas pessoas mortas eram pessoas negras. E aí, em qualquer faixa da sua idade. Crianças, adolescentes, adultos, pessoas idosas. Em 2015, que foi a última análise de década, o Atlas da Violência, vocês podem procurar e ver, percebeu que em 2015 foram assassinadas 51 mil pessoas. 63% dessas pessoas tinham 14 anos a 29 anos, eram homens jovens negros. Mulheres negras também foram assassinadas, porque a taxa de longevidade do país, da população brasileira, aumentou, menos do povo negro. As pessoas estão sendo assassinadas na sua fase que pode ser considerada mais produtiva. E nem as perspectivas capitalistas conseguem ver a pessoa preta, né, como uma mão de obra, como uma possibilidade de exército reserva, tudo isso que a gente fica sabendo, né, como interessante. Todas as experiências, né, todos os centros especializados de segurança pública, tudo que é pensado aqui no país, né, o último programa lançado de segurança pública foi em 2007. Aí a gente pega, né, de 2005 para 2007, ou 2015. O país foi recordista em homicídio. Em 2016, nos primeiros 2 meses, em Salvador foram assassinados 9 policiais. A maioria desses homens também eram homens negros. No Rio de Janeiro, em 2016, foram assassinados 964 pessoas pela Polícia Militar, sendo que, e aí nesse ano, até acho que 2 semanas atrás, foram 102 policiais assassinados, a maioria também preta. Ou seja, todos os programas de segurança pública não têm nenhum tipo de benefício, não nos veem como pessoas passíveis de segurança e nem pessoas que, dentro desse estado de bem-estar, nós merecemos privilégios, e sim pessoas que precisam ser abatidas. Né? Tudo que foi pensado, tudo que foi feito, como eu já disse aqui, o Brasil não participa de guerras internacionais. Todo investimento é para abater o inimigo interno. O inimigo interno é a pessoa preta. Infelizmente, o que foi feito, né, o filme Panfleto, que ele faz parte de uma série de denúncia, de mobilização, de consolidação de uma consciência de pessoas negras que elas precisam se colocar, né, como um instrumento. Como eu vi também, né, que são corpos em luta. Dentro da Reaja, que é essa organização, tem várias pessoas aqui que fazem parte, Fred, Zilda, Ailton, Gabriel, eu acho que tem mais pessoas aqui, Tainara, não sei. Todas essas pessoas têm consciência de que não dá para ninguém falar por nós. Ninguém vai fazer um tipo de defesa, né, em relação ao outro corpo que sofre. A gente fala que quem sofre é quem geme. É só a gente que pode fazer qualquer tipo de avaliação primeiro, né? A gente não está aqui ou em qualquer outro lugar esperando que as pessoas digam qual é a condição da pessoa preta. A gente sabe disso e a gente vive na pele. A gente tem experiências, né, de negação religiosa, de negação no setor de atendimento de saúde, né, experimentos de pobreza, pessoas que são mortas, muita gente que morre por doenças que poderiam ser evitadas, são pessoas pretas. Né? No primeiro dia desse ano, 56 pessoas morreram numa rebelião que teve no norte do país, pessoas que estavam sob a custódia do Estado. Então, que Estado é esse que consegue ganhar muito dinheiro com a indústria carcerária, né, que não consegue contabilizar a população carcerária e, infelizmente, tem um aval popular, né, tem um silêncio, como foi dito também de um dos fundadores da Reaja, que está no filme, ele fala que um dos problemas que a gente mais tem é o problema do silêncio, as pessoas não se mobilizam. E a gente não está querendo que, né, eu não vou me contradizer, que as pessoas falem por nós. Estamos em luta. A gente se reconhece como instrumento, se reconhece como povo, um povo que faz parte de um legado muito histórico, né, de muita luta, de muita importância, inclusive, nesse território, em qualquer outro lugar da diáspora africana.
Mas a gente precisa que as pessoas se mobilizem, né? Eu acho muito importante esse momento aqui, né? Vários filmes que foram feitos, filmes antigos, né? Esse foi atual, mas várias coisas. Esse último também, que é perturbador. E é perturbador de uma experiência que a gente tem cotidianamente. A Reaja tem um dos métodos que é de apoio a familiares que perdem seus filhos e filhas. Né? É um apoio, inclusive, de comprar caixão, de segurar a alça do caixão, porque é uma experiência dolorosa, extremamente dolorosa. Né? A gente faz perguntas em determinados lugares de concentração desse tipo e até mais pessoas, que a gente pergunta quem é que perdeu alguém pela violência ou que foi abatido pela violência policial. As pessoas, todo mundo levanta a mão, inclusive as pessoas da Reaja, porque é uma organização de pessoas vítimas e familiares vítimas do Estado que a gente considera racista brasileiro, por tudo que eu já disse, né, de todos os investimentos para abater esse inimigo interno que, no caso, somos nós. Esse filme panfleto, ele faz parte de uma série, como já foi dito, de denúncia, que é relacionado ao que foi conhecido como caso Cabula, a chacina do Cabula, uma chacina, uma emboscada que é vestida com a ideia de confronto, mas é um confronto de 12 pessoas e 9 policiais que não são os snipers americanos, são policiais da Rondesp, né, do estado da Bahia, e atuando em Salvador, que emboscaram pessoas até determinado lugar e que assassinaram essas pessoas. Teve um impacto em pelo menos 12 famílias que a gente sabe, né, da comunidade. Os depoimentos que foram falando de vozes, né, de mães, de avós, falando que quem é louco para enfrentar a Rondesp, etc., não foram, e as evidências não foram suficientes para que esses policiais fossem absolvidos. A juíza absolveu em tempo recorde, e aí o procurador, na época, o Rodrigo Janot, ele falou, Procurador-Geral da República, ele manda um informe para o Ministério Público, isso por causa das mobilizações da comunidade e também do envolvimento da Reaja, nesse caso, perguntando por que a perícia, né, da polícia técnica mostravam pessoas com balas nessa região do braço, na palma da mão, tiros de cima para baixo, né, assim, como que estava evidente que tinham pessoas de joelhos ou deitadas, porque esses policiais foram absolvidos em tempo recorde. E aí, por causa de muita mobilização da Reaja, né, com a campanha de cartas, a gente está com uma mobilização, vocês procurem a página da Reaja Será Morto, Reaja Será Morta, entre em contato, que a gente envia a carta que vai ser anexada ao processo, que é o IDC-10. Que a gente tem essa defesa, não sei se vocês perceberam, no final do vídeo, fala pela federalização do caso Cabula. Isso significa um outro termo para o deslocamento de competência que está na esfera estadual, estadual da Bahia para a esfera federal. Isso, quando a gente fala, a gente não está dizendo que, quando federalizar o caso, as coisas serão resolvidas. Né? Infelizmente, viveremos mais situações como essas, porque a gente não consegue vislumbrar um envolvimento social também e um comprometimento do Estado, independente do governo federal que estiver gerindo, um interesse pelas vidas pretas. Né? A sociedade, a democracia não se interessa por esse povo que vive aqui nesse mesmo território que os diversos povos, etc. Então, precisamos que vocês se envolvam, façam vídeos de apoio, etc. Procurem saber também como foi o caso, né? Mas esse resumo que eu falei, foram 9 policiais em relação a 12 pessoas que receberam pelo menos 8 tiros em cada corpus e que não estavam com sua roupa original, estavam vestidos com a roupa de fuzileiros navais, mas que não tinha nenhum tipo de perfuração. Né? Então, como vários outros casos de sumiço, que as pessoas não sabem. Por quê? Porque a vida preta, as pessoas não se comovem com a morte de vidas pretas. As pessoas não se envolvem. Em 2005, morreu Dorothy Sten. Acho que as pessoas aqui conhecem ou conheceram, podem procurar para saber. E, ao mesmo tempo, sumiram 12 pessoas em Salvador. E aí também, no Atlas, como eu falei, o Brasil estava atingindo a marca de 50 mil pessoas assassinadas em um só ano. Mas houve uma mobilização extensa
de vários movimentos sociais em relação à morte dessa defensora. A gente também lamentou a morte dessa pessoa. Só que a gente também não consegue compreender, e a gente sabe também os motivos, porque que a vida de pessoas, as outras 12 pessoas que tinham sumido em Salvador, não conseguia mobilizar ninguém. E a gente sabe, é um racismo estrutural, é uma vida, é um desvelar, né, uma desumanidade de um corpo preto. O corpo preto é visto como ou violento ou ameaça, né? Como o Fanon também fala, e outros professores também, sobre a questão da antinegritude, do racismo, porque o racismo já não é o suficiente para falar sobre o que a gente sofre, né? Existe um ódio contra qualquer coisa que tenha referência a pessoas pretas. E aí, professor Kabengele Munanga, satisfação, não tinha te visto, mas todo respeito, que é também uma das nossas referências, né, inclusive no debate sobre o aquilombamento. A gente tem muito respeito pelo senhor, a Reage será morto, a Reage será morta. Então, não sei se serão perguntas, mas eu posso responder algumas. E a gente tem muito a dizer, acho que as pessoas pretas sempre têm muito a dizer, inclusive das suas próprias experiências de vida. São vidas de luta, né? A gente fala reaja porque a gente considera que o que a pessoa preta vive nesse país já é uma forma de resistência, já é tudo que ela faz, a forma que ela se move, seja pela arte ou, né, e na luta. A gente precisa que as pessoas se coloquem mais na luta, e a gente sempre debate e sempre aclama. Reage ou será morto, reage ou será morta. Bom, se eu compreendo bem a dinâmica, agora podemos acolher algumas questões, comentários, observações, né, sobre o filme, enfim. Eu acho que tem alguém com o microfone na plateia, não? Nenhuma questão? Não, eu vou... Oi, tudo bem? Eu queria saber, a Aline falou que é uma série, a produção. Se pudesse falar um pouquinho mais sobre os outros... são todos sobre Cabula? A gente chama de notícias de uma tragédia subnotificada, que a gente fala do Cabula e de outros fatos também, porque os dados estatísticos que eu, inclusive, falei não conseguem dar conta das sequelas dessas violências em famílias, né? De gerações que não conseguem acontecer porque pessoas jovens ou pessoas em qualquer idade não conseguem né, chegar, né, a ter a longevidade. Então, tem esse primeiro panfleto. Estamos em campanha pela federalização do caso Cabula, né, como eu falei, e aí tem esse que fala, tem né, as falas de alguns familiares, e teremos outros também, com várias extensões. Infelizmente, temos muito, como é que eu posso dizer assim, muito conteúdo para falar sobre a violência no país, e principalmente da violência letal do Estado através da polícia, né, infelizmente. Queria pedir a Aline falar um pouco sobre as declarações recentes do vereador Alexandre Aleluia sobre o Reage, etc. Então, Alexandre Aleluia é uma pessoa que, inclusive na nota a gente ressalta isso, é uma pessoa que a gente conheceu recentemente, e a referência que a gente tem é porque ele é filho de Aleluia, uma das referências da direita baiana, né, que sempre se colocou contra, inclusive, a quilombos, né? O Quilombo Rio dos Macacos, que sofre ainda uma intervenção da Marinha do Brasil, que é de reapropriação do lugar, sendo que o Quilombo tem mais de 200 anos e a Marinha tem pelo menos 50 anos já alocada nesse mesmo território. Então, é desse tipo de experiência que a gente já sabe que é o pai dele. O vereador Alexandre Aleluia, depois da última atividade que teve na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, que teve Débora Duprá e um outro ministro também, para falar sobre o movimento do IDC, o que seria o Índice de Deslocamento
de competência, o incidente de deslocamento de competência, as coisas, os desdobramentos, as perspectivas, o que poderia ter, qual é a necessidade de apoio popular, que aí seria por cartas, por mobilização, que a comunidade, né, se interessasse sobre isso, porque tudo que a gente mandar para a carta a caixa de entrada desse ministro será anexado por obrigação no processo. E aí, Alexandre Aleluia fez uma declaração que foi contra a Reaja, foi uma declaração muito perigosa, muito criminosa, né, assim, nos colocou em uma situação de risco absoluto, que foi que a Reaja era a favor de pessoas, a favor de criminosos e contra a polícia, que a Reaja queria acabar com a polícia, que a Reaja era inimigo da polícia. E a Reaja era um braço direito da esquerda, sendo que a Reaja é uma ação, uma organização política panafricanista, quilombista. Ela não tem referências com a esquerda ou com a direita do Estado, né, do Brasil, da política brasileira. Então, o que a gente pode dizer, professor, e foi dito na nota também, a Reaja é contra a desmilitarização geral, inclusive das mentalidades das pessoas nesse país. Porque quando a gente aclama para que tenha uma intervenção militar, a gente não consegue ter uma solidariedade, que inclusive Fanon fala muito sobre isso, muitas pessoas negras acabam reproduzindo uma ideia que é do próprio opressor, né, de não perceber que quando atinge aquela pessoa, atinge a família, atinge, né, a sua possibilidade de desenvolvimento, inclusive social. Né? Então, existe algo muito mais profundo. Não sei se vocês acompanharam várias campanhas que teve pela desmilitarização, o fim da PM, etc. Era mais do que uma chamada. As pessoas, infelizmente, não têm a responsabilidade de buscar saber o que tem de consistência e acaba insuflando um ódio de um grupo contra o outro. A polícia militar, inclusive, várias vezes, a gente já sentou, não como amigos, mas a gente já debateu e já exigiu o respeito dessas pessoas em comunidades pretas, como a gente já sentou com o comandante-chefe, que é o governador do estado da Bahia, em várias vezes, para que ele se responsabilize pelas suas ordens quando eles mandam policiais em suas comunidades. O impacto disso no nosso povo. E isso não é um problema para ninguém fazer isso. As pessoas se defendem. As pessoas brancas se defendem, os indígenas se defendem, as pessoas pretas também se defendem. As pessoas que se consideram miscigenadas também se defendem, inclusive, né, fala sobre o movimento miscigenado. A gente não tem problema com isso. A gente só quer que as pessoas nos respeitem como povo. E aí, Alexandre Aleluia tem uma ação de desserviço, de colocar a polícia militar, né, encorajar a polícia militar a ter mais ódio ainda do povo negro e das organizações que são pela construção da segurança pública, que nos enxergue como parte, né, de quem vai, como é que eu posso dizer, a quem serve a segurança pública, né? Não as pessoas a serem abatidas. Então, foi um desserviço. Eu não sei, ele não ainda deu retorno, né, mas foi de uma irresponsabilidade muito grande. Era de se esperar, né? Eu não acho que como não tinha se mobilizado antes, agora ele não ia se mobilizar a favor. Não sei como vai ser quando realmente acontecer um incidente de deslocamento de competência, como é que vai ser. Agora, precisamos criar um cinturão de segurança, né, tanto para as famílias, principalmente para as famílias dessas 12 pessoas, também para a organização Reaja ao Será Morto, Reaja ao Será Morta, que é uma situação de risco, e para as outras pessoas, né? Para todo mundo, porque toda ação que a gente faz, a gente visualiza a possibilidade de mais pessoas pretas poderem viver e construir suas famílias, entendeu? A gente não quer um impacto, a gente não vai deixar que o projeto que a gente visualiza que é intencionado a acontecer, que é de destruição total, que é de genocídio, por isso que a gente fala de genocídio, né, aconteça. Obrigado, sim, acho que sim. Alguém mais? Então, boa noite. Eu gostaria de parabenizar a organização pela seleção dos filmes. Fiquei assim muito afetado por todos eles, começando com Nau, enfim. E no filme do Reaja, para fazer uma pergunta para vocês foram muito críticos e críticas em relação à esquerda e principalmente ao Ileaê. Eu lembro quando o filme da dança da policial circulou no Facebook,
eu sou professor lá na UFBA, várias alunas compartilharam como se fosse um grande diálogo. Olha, vejam, a polícia está humanizada, melhorando, etc. E eu vi também que vocês foram muito críticos e críticas no panfleto em relação ao Ileaê. Um dos grupos que eu acompanho muito lá em Salvador é o Teatro Bando Olodum, que tem uma peça chamada Herê, não sei se vocês conhecem, que foi atualizada no final do ano passado com falas. O Bando Olodum foi conversar com as mães do Cabula e atualizou a peça Herê com narrativas das mães do Cabula e reestruturou toda a peça pensando na chacina do Cabula. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais da relação do movimento de vocês com as esquerdas, com outros movimentos sociais, e fizesse uma comparação entre os grupos de cultura afro, como Ileaê, Teatro Bando Olodum, que existem hoje em Salvador, e como que foi a relação desses movimentos negros com a chacina do Cabula. E algo, não sei, que me impactou muito na época da chacina foi aquela fala do governador, que eu não vi no filme, que fez uma comparação com algo do futebol, artilheiros, não sei o quê. Eu gostaria que você falasse um pouco se foi intencional essa fala do governador, que é tão impactante, não está presente no filme, e se vocês, o que você pensa sobre isso? Começando, professor. Felipe. Obrigada, professor. Então, pelo fim, né, para eu poder... em relação à fala, a gente, infelizmente, tem essa nitidez, né, que a nossa dor é usada como indicador de eficiência policial, né, de eficiência do projeto de segurança pública do Estado da Bahia, né, que é o estado em que nasci e vivo, mas, infelizmente, tem outras experiências, Maranhão, Alagoas, né, Rio Grande do Norte, Pará, Rio de Janeiro, etc., também de embate e de investimento para a destruição, né, a eliminação da gente, tanto psicológica como também física. E aí, não está, como eu falei com ela, não está nesse vídeo, mas é possível que esteja em outros também. Mas o que ele falou, acho que a forma da edição, a cada batida policial e um lançamento também de um novo projeto, de um novo centro de inteligência, as viaturas que foram renovadas, etc., pessoas que são contratadas, né, um investimento muito grande, né, e se a gente for pesquisar, não investiu em escolas, por exemplo, né, mas investiu em mais 7 presídios no estado da Bahia e mais policiais sendo admitidos. Então, é isso, né? Ele não falou aí, mas ele falou de outra forma também, que é a eficiência, né? Que o trabalho dele estava acontecendo. E essa analogia de que os policiais agiram como artilheiro em frente ao gol foi algo repugnante e esperado da posição do governador do estado da Bahia, inclusive também do secretário de Segurança Pública, Maurício Teles, que falou uma outra coisa também, que a tudo... até que prove o contrário, eles iam acreditar nos policiais. Isso é de uma fragilidade tão grande para um homem ser secretário de Segurança Pública, né, falar sobre isso, como é que eu posso dizer assim, não reconhecer vários ritos da própria jurisdição, né, isso é algo extremamente repugnante. E de racismo, né, de uma forma desumana. Ele não tem condições de ser secretário de Segurança Pública em lugar nenhum. E sobre as alianças, assim, existe uma grande esquerda ou sei lá, centro-esquerda, ou, né, várias outras coisas, que vai passar por uma nova reorganização, né, porque todo o caminho que foi feito, eu acho que teve um tempo aí de quase que aqueles ritos quando a pessoa enterra, né, o projeto. Agora é uma outra coisa, não vai ser talvez mais campo democrático popular. Não sei se os movimentos sociais vão se envolver também nisso. E como eu falei, assim, todas as experiências do sistema político brasileiro, as leis da vadiagem, a lei do estupro, que era só quando um homem negro penetrava no corpo de uma mulher branca, né, todos esses tipos de leis, pensar a partir da nefrologia, né, que Nina Rodrigues ajudou muito nisso, tem inclusive o busto dele ainda lá na Faculdade de Medicina, né, da UFBA, e lá no Terreiro de Jesus e também no Canela. Tudo isso, todo o pensamento jurídico, né, os advogados, os médicos, etc., a sociologia, a ideia de formação da sociedade brasileira foi todas pensadas com um perfil criminoso e um perfil
benéfico para o desenvolvimento. Então, dentro também desse período, essa última experiência de campo democrático popular foi o período que mais pessoas entraram na faculdade, mas também foi o período que o Brasil começou a competir com outros países de quem encarcerava mais. O Brasil fica competindo entre a terceira e a quarta população carcerária do mundo. Né? As pessoas falam de impunidade, mas não é uma questão de impunidade. Pode acontecer uma corrupção porque é televisionada, mas as pessoas pretas elas não têm essa experiência de impunidade. Né? É tolerância zero, inclusive de importação de teses dos Estados Unidos. Eu vi aqui no NAU, não sei se é Lynch ali ou acho que tem uma foto, tem um busto de Lynch, que foi um dos caras que, né, a ideia de linchamento vem dele, que ele prescreveu a forma de controlar o povo negro. E aí depois Malcolm X começa a debater sobre isso, etc. Né, como era feito, né, como os senhores de escravos sabiam dividir o povo negro. E aí foi experimentado aqui no Brasil também, inclusive, nessa década, foi importada a Lei de Tolerância Zero, né, que é dentro do PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública, com cidadania, de 2007, lançado. Depois lançado as UPPs, a gente vê aí vários casos, né, não pela televisão, mas se a gente for olhar os movimentos comunitários no Rio de Janeiro, a gente vai saber qual é a experiência da UPP. Né. Aqui na Bahia, em 2011, foi lançado o Pacto pela Vida, e nessa época tinham também organizações lideradas por pessoas negras, de movimento negro, até porque o campo democrático popular foi levado nas costas também de movimento social negro, por achar que poderia confiar, né, numa nova experiência, né, em políticos que se dizia de esquerda, se dizia socialista, etc. E que inclusive, teve que enterrar parentes, porque em 2005 a Reaja se organizou, porque uma das pessoas que tinham sido abatidas e sumidas em Salvador era filho de um político, uma pessoa negra, político, de história, né, da construção do movimento negro unificado, que tinha sido abatida. Então, não tem como conversar, não tem como ter diálogos, não tem como tirar foto, não tem como colocar. O Ileaê é responsável pela consolidação da consciência negra no estado da Bahia de uma forma que é indescritível. Né? As pessoas começaram a saber da história da África, etc., pelo Ileaê, né? Tendo um trabalho muito sério. Só que depois, infelizmente, né, como qualquer outro tipo de família, né, que a gente sempre fala assim, que é essa grande família preta, algumas pessoas escolhem um certo caminho, que é o caminho mais confortável, e que não assegura que essas pessoas vão ter proteção de vida. Né? Não assegura. Como a gente fala, não dá para a gente falar sobre uma parte do povo negro, não dá para a gente falar sobre o extermínio da juventude negra quando as crianças são as crianças pretas que mais morrem por doenças evitáveis e por pobreza. Né? Então, não tem como a gente falar sobre isso. A gente tem que falar como povo, porque a gente morre de uma forma igual, a gente é visto de uma forma igual. Mas as pessoas escolhem. Né? Não dá para a gente tratar disso, falar por que as pessoas optaram sobre isso, mas a gente sabe que existe aliança. É possível fazer uma aliança com a organização, o Bando de Teatro Olodum, que se coloca, né, com muita responsabilidade pela a capacidade de difusão das ideias, etc., com a vida preta. A gente tem muito respeito. Né? E o Ileaê, algumas pessoas também falaram sobre a imagem dessas mulheres dançando. São fotos que estão na rede, não foi, né, uma questão de... A gente não fere nenhum direito de imagem, porque já era público. E que foi algo muito impactante. É como foi dito, né, por um dos militantes da Reaja no vídeo, o Fred, que o fato daqueles policiais estarem dançando, né, com uma referência... São mulheres negras também, né, não colocou outro tipo de pessoa para dançar ali. Foram pessoas negras no balé do Ileaê para dançar, quando no outro dia faziam-se 2 anos que tinha acontecido essa cena do Cabula. Né, o pessoal do Ilê abraçado com os policiais, abraçado com o governador, sendo que aquele governador falaria a mesma coisa se quem fosse abatido ali no dia seguinte fosse um dos filhos daquelas pessoas. Porque não se vê cara, né? Não se vê título, não se vê nada, se vê a cor da pele. Não sei se vocês viram um dia desse, nos Estados Unidos, um policial tranquiliza uma mulher. Na verdade, esse negócio foi em 2016, mas agora, numa apuração, foi né, reavivada, etc. O policial tranquiliza a mulher branca, fala assim, não, calma, não precisa ficar assim.
Esqueceu que só matamos pessoas negras? Isso, para a gente, é algo como aquelas fotos daqueles homens arrastados, aquele corpo no chão, ferido, porque a gente sabe o quanto aquele policial, talvez, né, aquele policial deve ter matado alguém quando a gente vê uma viatura. Quantas outras pessoas, infelizmente, né, serão abatidas, né, tanto nos Estados Unidos, o Brasil vai importar muito das experiências dos Estados Unidos, né, de segregação, etc., aqui nesse país também. Então, é lamentável. Eu não sei se eu te respondi, mas a gente não consegue ver nenhum tipo de experiência que não seja parte de nós, né? Não tem democracia, nada disso se interessa por nós. Qualquer político, a nível federal e a nível estadual, né, exceto alguns poucos estados no Brasil, não precisaria se importar com o voto de uma pessoa negra para ser eleito. No estado da Bahia, se uma pessoa negra não votar, se o povo negro não votar, eles não serão eleitos, porque somos maioria e não somos respeitados e considerados como, né? Os políticos têm que procurar a gente para saber o que a gente pensa de uma política de segurança, uma política de saúde, uma política cultural, né? Tudo isso. E a gente é negligenciado. Não só negligenciado, é uma coisa também, né, que várias pessoas falam, que é sobre a invisibilidade. A gente não é invisibilizado. Somos vistos, é uma presença despresente, né, aquela ideia, é uma presença e ausência ao mesmo tempo, que é uma presença para o abate. Não se investiria tanto se as pessoas não vissem, né, sei lá, os termos que o pessoal usa como se fôssemos carentes. Não somos carentes, né? Temos um legado, a gente tem consciência do quanto a gente é importante. E sem a gente, eu não sei, de verdade. Então, a gente precisa que as pessoas se mobilizem, né? Agora tem essa campanha de cartas, tem vídeos, tem de apoio também, né? Tem uma escola, a Reaja tem uma escola, que é uma escola de formação política, né? Precisa de apoio para que seja difundido em várias outras comunidades e a gente consiga passar essa experiência de autodefesa, né? A gente precisa estar junto para se defender, né? Então, é só. Bom, infelizmente, estão me informando aqui que não será possível acolher mais nenhuma questão. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a Aline, agradeço aos outros combatentes do Reaja aqui presentes também. Esperamos que possamos ter outros momentos, conversas não tão sombrias como essa que tivemos aqui hoje. Não? Obrigado, boa noite.